Olá, tudo bem? Espero que sim. Você vai fazer prova do Enem? De vestibulares? Ou de concursos públicos? Pensando exatamente em você que está aí assistindo essa videoaula, que está tentando se preparar para o Enem, eu empreguei aqui todo o conhecimento adquirido ao longo desses 30 anos de trabalho, toda a minha vontade, toda a minha paixão pela educação e pela matemática na elaboração desse curso. E eu te convido a vir assistir às videoaulas, a participar comigo. Se você tiver alguma dúvida, mandar para mim, que eu estarei elaborando uma videoaula com muito carinho, uma videoaula bacana. Eu sou apaixonado por matemática e por educação. E muitas pessoas veem a matemática como um bicho-papão. E não é, a matemática é muito útil. Cada vez que a gente conhece mais essas propriedades, mais a gente compreende que elas são úteis, não somente nas provas, mas em nosso trabalho. Não há nada que não haja matemática. A matemática está presente em tudo. Se ela está presente em tudo, por que não compreender melhor essa ciência magnífica, não é mesmo? Tema dessa videoaula: área e volume do cilindro. E segundo a matriz de referência do Enem de Matemática e suas tecnologias, é competência de área 2. Utilizar o conhecimento geométrico para realizar a leitura e a representação da realidade e agir sobre ela. Habilidades que serão abordadas: habilidade número 7, identificar características de figuras planas ou espaciais, e habilidade número 8, resolver situação, problema que envolva conhecimentos geométricos de espaço e forma. E veja que problema bacaninha que eu trouxe aqui para você, para a gente abordar essas habilidades. Esse problema caiu no processo seletivo do curso de Medicina e diz o seguinte: se um cilindro circular reto de raio R e altura H tem seu volume denotado por V e sua área por A, ao dobrarmos o valor do raio e diminuir pela metade a altura, podemos afirmar que o seu novo volume e área são respectivamente quanto? Então, cilindro circular reto. O que é um cilindro circular reto? Um cilindro cuja altura forma com a linha horizontal do fundo dele um ângulo reto, um ângulo de 90 graus, por isso cilindro circular reto. Circular porque sua base é um círculo, né? Agora, de raio R, não definiu o valor do raio, então vamos colocar somente o R para representar esse raio. E altura H, também não definiu a altura, uma altura qualquer aí que a gente representa pela letra H. Tem seu volume denotado por V. Então, o volume V. E área lateral por A. Vamos representar o volume por V, área lateral por A. E qual é a fórmula de cálculo do volume do cilindro? O volume do cilindro é igual a πr2h. É simples, π vezes raio ao quadrado vezes h. E a área lateral? Como que se calcula a área lateral de um cilindro? Qual a fórmula que se utiliza para calcular a área lateral? 2πrh. 2πrh. E para a gente calcular o volume desse cilindro, é tudo genérico, aí não tem número, né? Então, VC1, vou chamar esse cilindro de cilindro 1, que depois a gente vai trabalhar com outro cilindro, é igual a πr2h. Π vezes raio ao quadrado vezes a altura. É o que temos para o momento. E a área lateral? É a mesma coisa. 2πrh. Não temos valores definidos para o raio e para a altura. Agora, diz o seguinte: ao dobrarmos o valor do raio, então nós precisamos construir um novo cilindro e imaginar que o raio dele é o dobro do raio desse primeiro cilindro. Se esse primeiro, o raio era R, esse é 2Rs. E diminuir pela metade a altura. Se aqui era a altura, diminuiu a metade, H sobre 2. Altura dividido por 2, né? Agora, qual é o volume do cilindro 2? Eu vou colocar π vezes 2 raios vezes a altura. Por que 2 raios? Porque no lugar que era raio ao quadrado, agora dobrou. Agora são 2 raios ao quadrado vezes a altura. Como que fica a altura? A altura sobre 2. Resolvendo essas operações aí, nós teremos, no lugar que era 2 raios, elevamos ao quadrado, 4 raios ao quadrado, vezes h sobre 2. Nós podemos simplificar aqui, vai dar o quê? 4 dividido por 2, 2πr2h.
Então, nós podemos concluir que o volume do cilindro 2 é 2πr2H, o volume do cilindro 1 πr2H, então o volume do cilindro 2 é exatamente o dobro do volume do cilindro 1. Olha aqui o 2, aqui não tem nada, é 1. Então o 2 é o dobro de 1, ok? E com relação à área lateral, nós vamos substituir aqui o raio por 2 raios. Por quê? Porque aqui é o dobro desse raio do primeiro cilindro, vezes a altura sobre 2, porque essa altura é a metade da altura do primeiro cilindro. E quando a gente simplifica, então vou cortar esse 2 com esse, uma vez que estão multiplicando, eu posso fazer isso. Sobrou o quê? 2 raios vezes π vezes h vai ser 2πrh. Então, em relação à área lateral, o que a gente observa? Que a área lateral do cilindro 2 e a área lateral do cilindro 1 é exatamente a mesma, 2πrh, 2πrh. Logo, a alternativa correta é a letra E de esperança e de espero por você na próxima videoaula. Essas questões relacionadas à geometria sólida, cálculos de volumes e áreas são muito cobradas em vestibulares, em concursos públicos e no Enem. Embora esse problema não traga números, mas no cotidiano a gente está sempre necessitando desse conhecimento para saber calcular, tipo, o volume de caixas d'água, materiais para confecção, de embalagens cilíndricas e muito mais, Para que você seja um vencedor, só depende de você querer. Agora, esse querer ao qual eu me refiro não é simplesmente você ter vontade. É o querer de você ter vontade e de você correr atrás dos seus sonhos, dos seus projetos e batalhar para se preparar bem, para colocar à prova todo o seu preparo, todo o seu empenho no dia de uma prova de vestibular, ou da prova do Enem, ou na prova do concurso público, quando você já estiver formado. Porque se você tiver um bom estudo, com certeza você será um vencedor no futuro. Sucesso aí em seus estudos e em caso de dúvida, eu estarei à disposição, ok? Eu estou aqui gravando o áudio dessa videoaula e essa minha netinha que está me ajudando. Como você se chama?